Começou. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, a nossa sessão do Grupo de Estudos LEPSE, hoje com o tema Psicanálise, Educação e Neoliberalismo. Os nossos convidados e participantes do grupo é o professor Pedro Castilho e Maísa Moura, que vão nos brindar aqui com a temática, apresentando essa temática para a gente. Já fica de cara registrado que a gravação vai se dar somente da apresentação, para poupar as pessoas e as palavras que porventura virão por questão ética e por questão de exposição depois da apresentação, mas, claro, o grupo continua com o debate acerca do tema psicanálise, educação e neoliberalismo. Por favor, Pedro, Maísa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Pedro Castilho, vou apresentar junto com a minha orientanda, Maísa Moura. Maísa, ela é da Sociologia e eu venho orientando a pesquisa dela sobre a questão do suicídio nas escolas, e a gente tem estudado bastante essa temática do neoliberalismo, para articular com a questão do suicídio, juntamente com a noção de patologia social. Então, é um trabalho que ela já vem fazendo há 1 ano e meio já, né? Já está um trabalho bem avançado. Ela teve a oportunidade de apresentar esse trabalho em alguns lugares. Nós estamos escrevendo um artigo, na verdade, escrevemos um artigo e submetemos para uma revista. E o objetivo é apresentar para vocês essa ideia que já vem sendo trabalhada há algum tempo, principalmente pelo grupo LaTeSFIP, Laboratório de Pesquisa de Filosofia, Teoria Social e Psicanálise, né, o Vladimir, o Nelson e o Christian, que são os coordenadores do grupo, trazendo um pouco a visão desse modelo econômico, que é o modelo neoliberal, para pensar como que esse modelo econômico ele afeta o comportamento e o imaginário social, né? Então, é importante a gente pensar um pouco na delicadeza dessa interseção, né, entre o modelo econômico, como que esse modelo econômico ele atravessa o imaginário social. Nós não pretendemos esgotar o tema, então vai ser uma passagem trazendo um pouco os autores que a gente vem trabalhando, principalmente do campo da teoria social, os autores contemporâneos, e juntamente com isso, né, com os psicanalistas também que trabalham que corroboram com essas hipóteses de adoecimentos psíquicos, levando em consideração a esfera social e o discurso neoliberal, para a gente pensar como que esse discurso econômico afeta os corpos, para a gente articular, né, com a ideia de descartabilidade social, com a ideia do discurso psiquiátrico, né, os transtornos psiquiátricos e como que o transtorno psiquiátrico, a partir do discurso do DSM, do CID, eles buscam fazer um diagnóstico levando em consideração uma certa adaptabilidade do sujeito a esse discurso neoliberal, e aí a gente vai ver isso também dentro da escola, principalmente levando em consideração as questões relacionadas à performance no campo da educação, TDAH e os diagnósticos de TDAH, Concerta, Ritalina, que se desdobram nessas práticas. E também vamos pensar o discurso do capitalista, do Lacan, que ele propõe, a partir dos seus 4 discursos, ele propõe esses 5 discursos, que é o discurso do capitalista, para a gente pensar que tipos de sintomas esses sujeitos vão apresentar
levando em consideração esse discurso neoliberal, para depois trabalhar isso a partir de Laval e Dardot, que tem um livro interessante sobre essa temática. Né? Primeiro, eles trabalham essa questão da racionalidade neoliberal num livro específico sobre a questão do neoliberalismo, mas depois eles trabalham isso no campo da educação, que é o livro A Escola Não é uma Empresa. Então, vai ser isso que nós vamos, vai ser esse o percurso que vamos oferecer para vocês, com o objetivo de trazer um ponto de vista, uma reflexão, né? Mais uma vez, lembrando que o objetivo não é esgotar essa complexa temática. Então, para começar, eu vou ter que fazer um compartilhamento aqui. Como é que eu faço aqui? Apresentar a tela inteira? É? Geralmente é a segunda opção, Pedro. Uma janela. É uma janela. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo minha... Ainda não. Esse do Teams eu sempre... Olha, eu vou de novo aqui no compartilhar, uma janela. Uhum. Aí você tem que clicar embaixo. Você clicou embaixo? Acho que é azul. Compartilhar a tela. Tem dispensar aqui. Não é possível compartilhar a sua tela. Você precisa conceder a permissão para compartilhar. Oh, meu Deus, mas eu não coloquei nenhuma... O meu dá normal, Pedro. Eu coloco assim, uma janela, aí vai abrir a tela com as janelas. Aí você compartilha o que você quer. Será que eu saio aqui e entro de novo, então? Talvez eu não tenha permitido na minha entrada, né? Mas ela é automática? Se quiser mandar, eu compartilho também, não sei como é que... Envia para a Mônica ou para mim e a gente compartilha. Ah, ele saiu. Será que tem... O que será que tem a ver, hein, Mônica? O que eu estou vendo aqui está normal. Para mim também. Eu não, geralmente no Meet nunca dá problema de bloquear Não. compartilhamento, não. Não dá não, mas O problema do pode Meet ser, com o Pedro. pode ser que na hora... Mônica, você quer dar uma pausa na gravação? Dá uma pausa, melhor. Vou parar a gravação, será que começa Ah, tá. outra? Pode ser que sim. Não sei. Acho que começa outra, né? Pode ser Então também, se deixa. vocês quiserem. Não, deixa. Tá bom. Acho que Maria Alice ia falar alguma coisa. Não, o que eu ia dizer é que no Meet, na hora que você vai compartilhar, você faz a escolha, né? Depois você tem que validar essa escolha, você tem que validar o compartilhamento. Às vezes ele pode não estar vendo isso. Tá. Vamos ver, deve estar voltando. Pedro chegou. Não está aparecendo a opção, não, Pedro? Seu áudio está fechado.
Michele chegou, já não sei aí o atraso dela. Tá, Michele, a gente está aqui esperando o Pedro, que vai compartilhar uma tela, e ele está com dificuldade pelo, enfim, por onde ele está, eu não sei bem. Tá, joia. Obrigada. Boa tarde a todos. Ok. Boa tarde. Se for interessante, ele podia compartilhar conosco, né? E aí a gente compartilhava aqui. É. Onde está Pedro, que eu já não estou achando? Ele saiu de novo, né? Ah, Ele falou que está compartilhando. Eu nunca vi essa mensagem, que ele estaria compartilhando o modo companion. Hermínia também hoje entrou, apareceu isso. Também não sei o que é, não. É, deve ser novidade. alguma. É, Agora eu acho que ele vai conseguir. tá. Mudou muito. Vou tentar aqui, gente, última vez. É. Não tá dando, não. Passa para a gente que a gente compartilha aqui. Agora outra dificuldade aqui. Peraí. Vou sem mesmo, então. Vamos lá. Sim, Vocês estão me vendo e ouvindo bem? sim. Estamos. Então, gente, primeiramente a gente pensou em conceitualizar, né, conceituar o neoliberalismo enquanto uma política econômica, né, de certa forma. Então, como que ele vai se diferenciar, por exemplo, no que antecedeu a ideia de neoliberalismo, que é o estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social ele foi construído no pós-guerra, principalmente sendo influenciado pelo Plano Marshall, que foi uma política econômica que interferiu também nas políticas sociais, que era a ideia de se pensar em um Estado que iria atender às necessidades de uma população em geral, de um país, de um Estado-nação em geral. E o neoliberalismo ele passa a existir, né, como um sistema econômico que surge com a proposta de resgatar alguns pressupostos do chamado liberalismo, como a própria palavra indica, né, novo, neo-novo, liberalismo, que havia sido abandonadas anteriormente à crise de 29. Quando, então, os estados adotaram medidas de bem-estar social, principalmente o Keynes, né, e depois, a partir dos anos 80, esse modelo econômico, que era um modelo que garantia saúde, educação, uma grande parcela da população, principalmente reivindicações sociais, políticas, né, e de saúde, educação vindas da própria população, isso é importante também demarcar e sublinhar. Esse modelo ele começa a pensar numa concepção de Estado cada vez mais enxuta, cada vez mais modesta, cada vez mais simplificada, né, levando em consideração a ideia de que o mercado ele poderia ter uma autonomia maior e ele iria se autorregular. Tá? Então, a ideia de uma autorregulação do mercado, né, uma perspectiva talvez darwinista, né, para pensar o mercado, de que apenas os bons seriam
preservados, e os piores eles desapareceriam, e não precisaria necessariamente de um Estado para regular o mercado, a organização social, e também, né, juntamente com isso, se a gente for pensar nas representações sociais, principalmente com relação à organização dos sindicatos, dos movimentos sociais, né, eles eram vistos como menores por esse discurso neoliberal, né, porque o ser humano ele não precisaria, vamos dizer assim, de instituições que, de certa forma, atendesse a uma certa proteção da população. O neoliberalismo, então, ele passa a ser um modelo de política que engloba tanto a política quanto a economia, que busca transferir o controle dos fatores econômicos do setor público para o setor privado. Né? Então, a gente tem visto aí, né, desde das políticas do Fernando Henrique, né, passando também pelo próprio PT, e agora de uma forma mais agressiva, né, no governo Temer e no governo Bolsonaro, políticas de tentativa de enxugar cada vez mais o Estado. Né? Muitas políticas neoliberal aprimoram o funcionamento do capitalismo de livre mercado e tentam impor limites aos gastos governamentais, à regulamentação governamental e à propriedade pública. Então, o que eles, de certa forma, visam, né? Uma organização que vai acumular bens para determinados grupos, né? Visando essencialmente o lucro e a partir da privatização de determinadas funções, que são funções essencialmente delegadas ao Estado. Então, isso é importante a gente levar em consideração, né? Porque, nesse ponto, as empresas elas querem exercer uma função que é uma função do Estado, mas elas visam o lucro, né? E aí a gente vai ver uma série de problemas que isso aí vai gerar, que por exemplo, na esfera do trabalho, né? Sucateamento da qualidade do trabalho, fim dos direitos trabalhistas, uma competição muito grande, né? Um número cada vez maior de desempregados e uma certa garantia de que o proprietário da empresa, o dono da empresa, ele pode abrir mão de um determinado funcionário porque tem um número gigantesco de pessoas desempregadas, né? Então, uma perspectiva, vamos dizer assim, perversa, né, que, de certa forma, leva em consideração apenas a lógica do capital. O neoliberalismo ele foi adotado pela primeira vez, né, foi a Margaret Thatcher, que foi quem adotou a política neoliberal inglesa, juntamente, a partir dos anos 80, tá, juntamente com Ronald Reagan, que adotou também essa política neoliberal, também em 81, nos Estados Unidos, e que, né, cujo principal objetivo era esgotar essa visão, então, do Estado do bem-estar social, que foi chamado na Inglaterra. Na Inglaterra, ela foi um modelo de saúde pública, por exemplo, modelo educacional, até esses anos 80 e até um pouco depois disso, né, que eles chamavam desse modelo econômico do welfare state, né, que é o Estado do bem-estar social. E depois disso começaram a cortar, né, bastante o impacto do poder público nas populações, e juntamente com isso a gente vai se deparar com uma certa tendência, né, global de fazerem uso dessa política. Né? A gente tem aqui também nos anos 80, os nossos vizinhos, o Chile, né? E o Pinochet ele adotou
vamos dizer assim, políticas neoliberais sendo tutoriado, né, pelos americanos e principalmente pela Escola de Chicago e em outras partes do mundo também, né? Embora tenha começado na Inglaterra e nos Estados Unidos, isso aí começou a se espalhar pelo mundo. O grande responsável, né, os grandes responsáveis por isso, vamos dizer assim, os mentores intelectuais, foi um sujeito, um economista austríaco que se chama Hayek, tá? E que ele, inclusive, foi levado para a Inglaterra para ele extinguir, né, as posições de Keynes, tá? Que é o economista que foi o pai do bem-estar social, e mais tardiamente, o Friedman, que é o grande intelectual da Escola de Chicago, que né, entendiam que a solução para a crise do capitalismo seria essas políticas neoliberais. E o Hayek, esse intelectual austríaco, economista austríaco, ele escreve, na verdade, todo um tratado para pensar quais são as ideias que ele aposta para pensar num comportamento e num sujeito que teria que seria um modelo desse sujeito neoliberal. Então, ele, além de escrever sobre economia, ele escreve sobre direito, sobre psicologia, para pensar essas articulações do discurso neoliberal. Então, ele começa a pensar que a ideia de ser humano, de sujeito para ele, seria um sujeito que não precisaria da proteção do Estado, tá? A ideia de que seria um sujeito autossuficiente, que não precisaria desse Estado paternal, desse Estado maternal, né? A gente vê, por exemplo, agora, recentemente na França, né? Essa ameaça da extrema-direita, ela, na verdade, ela busca uma certa recuperar determinados privilégios que a população francesa está perdendo, principalmente com políticas neoliberais presentes no governo de Emmanuel Macron, por isso que Emmanuel Macron se viu um pouco ameaçado com relação a essas eleições que aconteceram no final, né, desse mês. E que a ideia de que o mercado ele iria garantir as necessidades que o sujeito precisaria, que o indivíduo precisaria, né? Este seria guiado por interesses particulares e pela sua liberdade individual. Isso também é um ponto importante para a gente pensar o impacto do neoliberalismo no comportamento, porque ele procura um tipo de discurso, ele aposta num tipo de discurso que leva em consideração um individualismo, a liberdade que é cara para o capitalismo e para o neoliberalismo, mas ela passa a ser uma liberdade individual, pois o sujeito não estaria preso à vontade e aos interesses de uma classe social ou de um governante. Tá? Outro ponto importante, a questão da luta de classe, que começa a acontecer dentro da concepção, né, fordista de capitalismo, né, a partir do discurso neoliberal, ela enfraquece, a gente vê, por exemplo, o enfraquecimento das causas sindicais, dos direitos trabalhistas, e o que aparece é apenas o sujeito, apenas o indivíduo separado da esfera social, diante de um mecanismo imprevisível e flutuante, regido pela concorrência entre os indivíduos, né? Então, aquele sujeito que está próximo de você, ele passa a ser um concorrente, tá? Aberto ao indeterminismo, né? À inconstância e ao imprevisível. Né? Que o que está em jogo, então, dentro dessa nova forma de entender os comportamentos é apenas o sucesso pessoal. Né? A gente vê, por exemplo, hoje, né, alguns políticos falando bastante de meritocracia,
de uma perspectiva competitiva, né? Você é responsável pelos seus erros. Então, vários discursos, né, assimilados pela cultura dentro do imaginário social que fez com que a economia neoliberal contaminasse, né, a cultura e estimulasse formas de comportamento que afetam no nível social e psíquico dos sujeitos, né? Eu até me veio, quando eu estava preparando essa aula, né, me veio também bastante essa questão dos super-heróis, né? Os adolescentes, por exemplo, as crianças, elas agora, super-herói virou, né, a grande metáfora da brincadeira das crianças hoje no nosso mundo, né? Então, eles são sempre viris, sempre fortes, eles vencem, né, raramente de uma forma coletiva. Então, para o Hayek, né, a ordem do mercado deverá superar os impasses criados pela vida em sociedade, baseados em normas que não seriam plenamente conhecidas por todos, mas que ainda assim regerão a vida social e a distribuição dos bens. Então, até mesmo para a gente pensar nos fundamentos da ideia né, de república e da ideia de democracia, que estão dentro da concepção, por exemplo, da concepção francesa, né, a gente teria, então, a questão da igualdade, da fraternidade, de um lado, versus a questão da liberdade e uma liberdade individual, né? O que fica mais em evidência na prática neoliberal seria muito mais a liberdade, uma liberdade individual e a questão da igualdade, da fraternidade, que seriam os pressupostos de uma vida que leva em consideração políticas de Estado, elas, de certa forma, elas estariam enfraquecidas ou apagadas, né? Nesse sentido também, o Hayek, esse austríaco, ele é partidário de uma visão que ele vai trabalhar em uma das obras dele, que é a perspectiva do Barão de Munchausen, tá? Segundo a qual o indivíduo é responsável e capaz de desenvolver sua individualização independente do meio. Tá? Então, é um personagem que ele vai criar dentro do folclore da tradição alemã, da tradição germânica, para pensar que esses sujeitos ele tem capacidades extraordinárias para desenvolver determinadas façanhas que não levam em consideração o ambiente no qual ele está inserido. Então, ele seria, portanto, responsável pela sua necessidade, pelo seu sucesso ou seu fracasso, devendo arcar com as consequências de seus atos sozinhos, como se não sofresse influência dos aspectos históricos ou econômicos vigentes no meio em que vive. As façanhas desse barão de Munchausen, concentram-se em suas realizações impossíveis como esportista, soldado ou viajante. Por exemplo, ele conseguia cavalgar em uma bala de canhão, lutar contra um crocodilo de 12 metros, viajar para a Lua intencionalmente, né? Então, histórias absurdas, inconsistentes, né? Que, inclusive, que tinham um certo tom de um humor, né? E que, vamos dizer assim, se a gente for fazer uma interpretação psicanalítica, seria ali um falo imaginário, né? Vamos dizer assim, um falo imaginário, né? Onde a prevalência do simbólico, o encontro com a alteridade, o encontro com o outro, com a falta do outro, estaria longe de existir, né? Então, os indivíduos que não portam essas qualidades exigidas pelos ideais dessa cultura neoliberal, eles passam a ser sujeitos excluídos, né? E aí, como que a gente começa a pensar as formas de subjetivação no campo da própria psicanálise, né? Como que esses sujeitos eles
eles começam a se culpabilizar e que tipo de, se a gente for parar para pensar, né, que tipo de sintoma, qual que seria o sintoma da época, né, para a gente pensar nisso, que seria a própria depressão, né? Então, são sujeitos culpabilizados por não possuírem capacidades requeridas pelo modelo neoliberal. Então, o sentimento de culpa, o sentimento de fracasso, um sentimento de não reconhecimento começa a ser produzido por esses sujeitos, tá? Principalmente por conta de não estarem incluídos nessa lógica performática que é exigida dentro dessa cultura neoliberal, porque a cultura neoliberal ela aposta em sujeitos autossuficientes com uma identidade flutuante, né? Aí também essa ideia de uma identidade flutuante, né? Ele pode estar aqui, mas pode estar na Irlanda, pode estar né, no México, né, em outra parte do mundo, um sujeito sem história, que também seria esse sujeito neoliberal, mesmo sabendo que isso seria um ideal inatingível, toda a responsabilidade por não se adequar a essa lógica recai apenas sobre o indivíduo e esse sujeito ele começa a se culpabilizar, né? Então, a gente vê esse momento, que é um momento que a gente tem uma certa dificuldade, que é um momento de pensar em práticas coletivas, né, pensar em lutas políticas que levem em consideração a questão da classe, né, um certo enfraquecimento das lutas de classe e uma certa exacerbação da lógica individualista e a lógica performática. Né? Então, a partir dessa ideia é que esses dois teóricos, né, Laval e Dardot, eles vão trazer essa ideia assim, como que seria essa racionalidade neoliberal, né? Que tipo de sujeito seria esse sujeito neoliberal que deve seguir determinados pressupostos, né? Que leva em consideração a dimensão performática e um comportamento que atenda a essa lógica de mercado, né? Que leva em consideração, então, essa perspectiva. O que a gente teria, assim, né? Assim, encorajar as pessoas a ajustar suas atitudes, hábitos e comportamentos para atender às demandas do mercado. É tipicamente associado a um comportamento que seria um comportamento funcional e racional, ou seja, né? Então, uma lógica adaptativa, uma lógica performática, uma característica de uma certa flutuação, né? E uma lógica também individualista. Não aceitar ou não integrar-se plenamente a essa realidade de mercado é, na melhor das hipóteses, visto como uma espécie de idealismo irracional e improdutivo, ou ainda mais tipicamente associado a desvios pessoais ou a patologia. Então, isso é importante porque o próprio discurso psiquiátrico, né, a gente vai ver toda uma mudança de perspectiva no DSM, principalmente a partir do momento que o discurso neoliberal foi criado, o DSM ele começa a aumentar significativamente o número de transtornos e a criar um discurso que não leva em consideração uma etiologia do sofrimento, né? Não leva em consideração a causa do sofrimento, mas uma certa ideia de que como que o sofrimento deve ser tratado a partir de medicações, mas também levando em consideração uma ideia adaptativa a esse tipo de discurso, né? Então, como eu estava falando no início, essas questões relacionadas às performances no campo da educação também vão ser afetadas pelo discurso neoliberal, assim como a gente vai perceber também no campo do trabalho, né? Então, o neoliberalismo ele funciona como um imaginário cultural, um imaginário que é entendido aqui como uma moldura em torno da qual as fantasias podem ser articuladas e começam a ganhar consistência.
né, proporcionando uma imagem estruturante, mas, em última análise, sustentável do eu e do social. Nesse ponto, eu quero também trazer uma reflexão, porque essa dimensão adaptativa do discurso neoliberal, né, no comportamento dos sujeitos, ela afeta essa questão egóica, né? Ela atua sobre o ego do sujeito, exigindo, vamos dizer assim, um comportamento performático, um comportamento que leva em consideração o rendimento, que leva em consideração as metas, e, né, quando acontece o fracasso, a gente vai ver uma presença avassaladora do superego, né? Então, processos de culpabilização quando o ego não consegue se adaptar a essa exigência, né? Então, palavras foco, meta, empreendedorismo, né, individualismo, né, de um lado, e num outro sentido, a gente vai ver culpabilização, depressão, não reconhecimento, invisibilidade do outro, né? A gente começa a pensar, então, numa perspectiva binária, vamos dizer assim, nos sujeitos que são aceitos pelo discurso neoliberal e são vistos como, né, sujeitos bem-sucedidos. Toda semana a gente vê isso na capa da Forbes, né? E sujeitos que, de certa forma, são colocados na posição de dejeto, né, de não reconhecimento, e o fracasso, a inadaptabilidade desse discurso passa a ser algo vigente que se desdobra em culpa, depressão, né, afetando a autoestima e a capacidade criativa, né, que também é fundamental. O filósofo Byung-Chul Han, né, que todo mundo aqui conhece, o coreano que mora na Alemanha, no livro Sociedade do Cansaço, ele aponta que no século XXI, no Ocidente, a enfermidade fundamental são as doenças neuronais, depressão, TDAH, síndrome de burnout e ansiedade, provocadas pelo excesso de positividade. A positividade resulta dos exageros, dos excessos das coisas, da superprodução, do superdesempenho e da supercomunicação. Ele tem um outro livro também que chama Psicopolítica, né? O neoliberalismo e as novas técnicas de poder, que ele coloca que a mudança dessa perspectiva ocorre com o efeito do discurso neoliberal que afeta as formas de comportamento, levando os indivíduos a maximizar a produção. A gente sente isso no meio acadêmico, né? CAPES, produção, revista 1, reunião, meta, né? Isso está dentro da própria universidade também. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Então, nesse ponto é que toca muito no ego, né? Tem a questão do poder, do narcisismo também. Isso a gente já, a própria psicanálise já havia apontado, né? Os trabalhos de Christopher Lasch, ele trabalha muito a cultura do narcisismo, apesar de ser um trabalho dos anos 70, já tem uma certa alusão a isso que vai acontecer de forma mais eficiente nos anos 80 e 90. Além disso, quem fracassa na sociedade de desempenho, em vez de questionar a sociedade ou o sistema, considera a si mesmo como responsável e se envergonha por isso. Então, a gente vê, né, e esses sujeitos, né, nós que trabalhamos com população de rua, adolescente em conflito com a lei, né, população em situação de vulnerabilidade social, né, segregação social, eu acho que esse discurso, né, do neoliberalismo como discurso adaptativo, que inclui alguns, ao mesmo tempo segrega vários, né, e, ao mesmo tempo, que tipo de laço a gente deve pensar, né, como que a gente deve apostar nos laços sociais, levando em consideração alguns sujeitos que não se adaptam a essa lógica do desempenho, né? Um outro intelectual também, filósofo interessante, é um filósofo americano, é o Richard Seneca,
ele traz a ideia, né, no seu livro A Cultura do Novo Capitalismo, Sêneca escreve sobre as mudanças que estes eventos têm produzido nas instituições políticas e sociais. A ideia, por exemplo, de empresário de si mesmo, né, a uberização do trabalho, né, que está sendo muito bem trabalhada, né, por nós no campo da academia, argumenta, né, sendo que é o novo real do trabalhador das empresas e fora dela. Com relação a esse aspecto, é importante chamar a atenção pela dimensão psicológica em que o neoliberalismo atua. Esse modelo desencoraja relacionamentos de longo prazo, tendo pouca consideração pelos conhecimentos históricos em profundidade, a coletividade e o grupo. Este novo para empresário de si mesmo é um técnico individualista que desliza entre uma tarefa e outra buscando a finalidade e o pragmatismo. Então, a profundidade, a verdade, principalmente a ideia de verdade no discurso neoliberal, ela, vamos dizer assim, pulveriza. Né? A gente vai ver, principalmente com o discurso do capitalista, a partir da ideia de que não existe a noção de impossibilidade e que não é possível dividir o sujeito, nesse ponto também a categoria de verdade ela não pode ser mais trabalhada. Né? Então, além disso, devido aos fortes poderes integradores que o constituem, o discurso neoliberal consegue produzir uma lógica de reconhecimento, chegando ao ponto de colonizar esse trabalhador, visando a sua docilização e, em última instância, a sua plena produtividade. Esse modelo neoliberal propõe que as práticas de trabalho sejam realizadas de forma não linear. Sêneca descreve que, numa lógica meritocrática, cada vez mais individualista, algumas pessoas são reconhecidas como verdadeiramente talentosas e outras, né, restantes aparecem como uma massa descartável. O mito do vencedor e do perdedor ganha uma grande proporção. Os que perdem passam a ser como sujeitos que não têm nenhuma função social. Principalmente se a gente levar em consideração, né, que o trabalho é a segunda forma, né, mais importante de nomeação. Né? Primeiro a questão da família, depois do trabalho. Do jeito que ele não se nomeia no campo do trabalho, ele é rechaçado. A relevância para se compreender o impacto do discurso neoliberal é que implica a fusão das estruturas sociais, raça, classe e gênero, de desigualdade. As relações intersubjetivas que socializam o ego aparecem, a performance, o rendimento e a produção. Os pertencentes a essas massas sentem que só podem culpar a si próprios por não serem especiais e vitoriosos. Sem se perceber a ação da estrutura social, o resultado aparece simplesmente como fruto do mérito individual. As consequências desse movimento afetam os indivíduos e sua autoestima, trazendo problemas severos de superego, autopunição e, em alguns casos, também de suicídio. Né? Sêneca considera que uma consequência importante para a psicologia individual é que as pessoas se sintam ansiosas, não tanto pelo fracasso, mas por serem consideradas inúteis, redundantes e indispensáveis. Um outro filósofo também, que é o Pedro, você está falando do Sennett, né? Não do Sêneca. Do Richard Sennett? Richard Sennett. Ok. O Sêneca é o grego, sim. É o grego. Como é que ele é mesmo? Ele é o... Sêneca é o pré-socrático. Como é que é o grupo dele, que ele participa, dos pré-socráticos? É o da prudência. Sim. Enfim. Não, estou trazendo Sêneca, o Bichon Hung e agora, por último, o Waldenstein também, tá? Que também... Então, me confundi. Sêneca ou Sennett? Richard Sennett? Richard Sennett. Ok. Que é o momento da descartabilidade. O Sêneca, ele é o... Me ajuda aí, Marcelo. Ele é o... Não, ele é pré-socrático, então não tem a ver. Ele vai fundamentar o pensamento de Foucault, o pensamento de Derrida, Guattari, que vão buscar nele. 2 e 3 é com ele. Mas o pensamento seu está todo sociológico, é todo Richard Sennett, né? Tá nesses pensadores aqui, contemporâneos, né? Que até estão vivos ainda, né?
Ele também escreveu convincentemente sobre o momento da descartabilidade, esse Howard Stein, tá? Ele fala desse momento de que o sujeito que não está incluído nessa dimensão performática são sujeitos descartáveis, né? Que não conseguem assimilar esse pacto. Então, trazendo um pouco isso, né, eu comecei a pensar também como que a psicanálise ela vai trabalhar, né? Que eu acho que tem muito do discurso social para a gente pensar essa perspectiva neoliberal, mas como que a gente pode pensar o discurso neoliberal, como que ele afeta o comportamento, né? Eu retornei a Lacan para a gente pensar isso muito a partir do discurso do capitalista, né? Como que o discurso do capitalista, vamos dizer assim, embora Lacan não tenha trabalhado diretamente o discurso do neoliberalismo, né? O discurso do capitalista traz ali possíveis tentativas de compreensão desse novo sujeito, né? Então, na década de 60, a partir do seminário de um ao outro, né, no avesso da psicanálise, o Lacan começa a pensar nas questões do discurso. Nesse contexto, Lacan começa a propor a influência do capitalismo a partir da categoria de discurso, né? Ele já tinha apresentado a noção de 4 discursos, mestre, universitário, histérico e do analista, né? Mas, por fim, em Milão, ele propõe um discurso do capitalista. Esse desenvolvimento que Lacan propõe como discurso do capitalista é o que muitos denominaram do quinto discurso, enquanto que os outros 4 discursos partem de um quarto de volta, né? É um discurso substituindo o outro, vamos dizer assim, né? Que se fundamenta no discurso do mestre para as outras estruturas e os outros discursos, né? Permite apenas 4 destas voltas sem articulação do lugar e de suas relações. O discurso do capitalista se diferencia desses 4 elementos estruturais e, portanto, altera suas relações mútuas, invertendo a sua relação de verdade e de agente, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente for pensar um pouco nesses chamados novos sintomas, nas chamadas psicoses ordinárias, na ideia, né, a própria noção de adolescência, a partir da ideia de objeto A no bolso, né, são formas discursivas e formas de laço social na contemporaneidade, onde dificilmente a gente vai conseguir a extração do objeto, né? A própria ideia, então, da extração do objeto e um giro discursivo que você poderia incluir dentro dos 4 discursos, eles vão ser cada vez menos presentes no laço social na contemporaneidade, né? E o que a gente vai, de certa forma, encontrar vão ser, talvez, fenômenos de segregação, né? Que isso também vai aparecer com uma presença maior, né? De intolerância, como uma resposta, vamos dizer assim, ao discurso globalizante presente no discurso neoliberal. Daí os fenômenos políticos que a gente vê contemporaneamente, né? Então, a ideia de sujeito e verdade que faz com que o sujeito apareça como agente autônomo é o iniciador de uma circulação infinita a partir da qual não há fuga, né? Então, a própria ideia de impossibilidade não vai aparecer e a ideia de uma produção do saber, de um S1 que produz um S2, também não vai efetivar, né? Sintomas, por exemplo, a própria ideia de debilidade, ela vai aparecer também, né? Então, é importante chamar a atenção para a proposta de Lacan de que a derrogação capitalista produz um discurso sem perda pela inversão dos termos que estão no lugar de Saint-Blanc, e que é verdade no lugar do mestre, ou seja, S de A barrado em vez de S1 e S1 em vez de S barrado, por exemplo. Então, a direção da seta entre S barrado e S1 em relação ao discurso do mestre permanece inalterada, de modo que, na fala do capitalista,
essa seta tem a ponta apontada para baixo. Há também uma última modificação, a seta que passou de A para S1, agora para S barrado, né? Então, você vê que, na verdade, existe um certo curto-circuito na identificação com o outro e consequências no campo do inconsciente do sintoma e do laço social, principalmente a partir da categoria de verdade de objeto, né? Eu vou parar um pouco por aqui, vou passar a palavra agora para a Maísa para trabalhar a questão da empresa no campo da educação e da escola, e aí a gente discute um pouco as nossas apresentações depois. Vou apresentar aqui uns slides para orientar aqui a... Você vai conseguir? Acho que vou. Vamos tentar aqui. Minha performance não deu certo aqui, eu não fui eficiente o suficiente. Aí, gente. E... Pronto. Estão visualizando, né? Estamos sim. Que ótimo. Então, né, Pedro já trouxe vários pontos para a gente pensar sobre essa questão do neoliberalismo, e aqui a ideia é focar mais em pensar essa questão da educação, né, que é importante para a gente trazer para essa questão da ideia do neoliberalismo. Então, assim, eu vou trazer, mais pensando essa instituição mesmo da escola. Claro que quando a gente fala do neoliberalismo, o Pedro trouxe várias questões que o Dardot e o Laval falam sobre essa racionalidade. Então, a gente pode pensar que quando se fala de educação neoliberalismo, vai para além dessa educação escolar, dessa educação formal. Mas aqui a gente pega mais, né, o recorte que a gente faz aqui é de pensar esse sistema educacional, essa escola mesmo, esse ensino formal. Claro que os outros não vão estar aí, né? E isso, para a gente pensar sobre essa questão do neoliberalismo, e dentro da minha pesquisa, né, o Pedro falou um pouquinho sobre o que a gente tem trabalhado, e eu até lembrei um pouco, assim, que uma das primeiras leituras que eu fiz quando entrei no mestrado foi exatamente esse livro, que vai ser a principal referência para a discussão aqui, que é A Escola Não é uma Empresa, o neoliberalismo em ataque ao ensino público, que é do Christian Laval. Foi uma das primeiras leituras, assim, e eu né, ainda é maturidade teórica, eu ainda não tinha tanto percebido essa questão importante que é tratar do neoliberalismo em seus vários aspectos para poder pensar o suicídio ou os adoecimentos como patologias sociais. Então, aí aos poucos, quando eu vou pensando sobre isso, vou percebendo essa dimensão fundamental de pensar o contexto social para a gente pensar essas patologias, e aí o neoliberalismo e também a escola, né? E aí, deixa eu trazer outra página. Até nesse ponto, acho que é importante começar essa discussão tratando da importância da gente pensar esse sistema educacional neoliberal, pensar o que são essas investidas, o que significa isso. Então, o primeiro ponto, assim, que esses teóricos críticos, principalmente o Laval, vão trazer sobre esse sistema educacional neoliberal, que é para a gente entender o neoliberalismo, a gente também precisa entender o que se trata esse sistema educacional. Ele vai ter uma importância muito fundamental até para essa coisa que o Laval vai trazer depois, junto com o Dardot, no outro livro, A Razão, da racionalidade, né, do modelo neoliberal. A escola vai ter esse papel muito importante, né? Então,
para a gente pensar sobre esse neoliberalismo, a gente também precisa entender esse sistema e a forma que ele vai se apropriando das instituições sociais, que ele vai ter essas estratégias de construção e de transformação dessa racionalidade, que é um ponto muito relevante que esses estudos vão trazer, que no neoliberalismo ele se trata de uma estratégia de transformação da racionalidade, assim, de uma transformação do humano, do modo de pensar, de agir, de sentir, de se portar, de se ver no mundo. Então, nesse sentido, né, a escola, que é esse espaço possível de constituição dessa subjetividade, né, vou falar mais um pouquinho sobre isso, ela é fundamental a gente entender isso. E também, um outro ponto é a gente pensar que o neoliberalismo ele tem uma grande responsabilidade, nas palavras aí do Laval, na degradação mundial das condições de vida e trabalho e também da deteriorização das instituições educacionais, universitárias e científicas. Então, se a gente vai estudar a escola ou vai estudar o neoliberalismo, ter essa discussão do que significa esse sistema educacional liberal é importante para a gente entender essas supostas crises, esses supostos modelos que estão buscando reformar esse ensino, trazer outras questões. E aí um outro ponto, né? Essa norma neoliberal, essa racionalidade neoliberal, que o Pedro falou bastante, ela vai se estender para além do campo econômico, assim, stricto sensu, né? Do campo econômico de fato. E, acima de tudo, essa racionalidade do capital vai ser transformada em lei social geral. E se não tivermos isso, se não temos isso em mente, simplesmente não compreendemos a transformação mundial das sociedades e das instituições. E aí, né, quando a gente está tratando sobre a questão do neoliberalismo, é importante pensar que ele está focado nessa educação, nessa escola, nessa produção da racionalidade, do modo de pensar, essa intervenção, né, nos processos de construção do sujeito. Então, esse foco do neoliberalismo na educação, ele vai se dar aí no primeiro aspecto, dessa importância da escola como esse lugar de formação de subjetividades, ou uma possibilidade de formar certos tipos de subjetividades. Então, o foco do neoliberalismo na escola é de possibilitar que se tenha uma formação de sujeitos que se veem como sujeitos individuais, como sujeitos que vão competir entre si. Então, todas essas lógicas que são importantes para o neoliberalismo acontecer, ele vai ter esse objetivo, esse olhar para a educação como esse lugar importante para essa formação de subjetividades, essas formas de pensar e de se ver no mundo. E também, o que é bem significativo, até quando a gente vai pensando o próprio processo de constituição da escola em si, a expansão com o processo de industrialização, até a gente chegar no contexto atual, o liberalismo, primeiramente, e posteriormente, e de outras formas, mas bem semelhante, essas defesas liberais dentro da escola vão percebendo essa importância da formação desse, que eles chamam, né, de capital humano, de pensar esse humano, de trazer esse humano como uma forma de investimento, como um recurso mesmo. Até eu trouxe aí, entre aspas, recursos humanos, é até uma área dentro das empresas, essa potencialidade, essa necessidade de formar e de se pensar esses sujeitos que vão ser produtores, né? Ou seja, vão estar se portando de forma qualificada ou de forma de acordo com as necessidades do mercado.
Então, essa ideia também do capital humano é de pensar até esse sujeito, esse educando, como um investimento, né? De pensar que é algo assim, se investir pensando no que ele vai gerar no futuro. Então, é muito uma coisa que a gente vê vários países, várias discussões, até dentro de instituições internacionais, FMI, Unicef, ONU, OCDE, enfim, todos essas instituições, esses grupos, até mesmo os países, vão pensar nesse investimento na educação por essa lógica dessa formação desse capital humano. Até países em desenvolvimento vão trabalhar bastante essa questão, vão pensar muito sobre isso, de essa necessidade de você criar um capital humano como uma forma de investimento, de você produzir recursos. E pensar isso também, esse conhecimento, como um fator de produção, algo que é importante para o conhecimento como algo, até se a gente pensar o contexto onde a gente tem muita economia formada a partir de descobertas, de desenvolvimento de tecnologias. Então, esse conhecimento que a gente vai tendo no ambiente escolar vai se tornando algo fundamental, muito relevante, assim, para essa lógica neoliberal, seja das políticas nacionais, econômicas, e como essas organizações internacionais que a gente tem, que todas têm algum discurso voltado para pensar esse processo de investimento, a palavra, inclusive, é essa, né? Investimento em educação. Então, e é sempre esse investimento que vai ter uma busca ali por um recurso, por um lucro mesmo no futuro. Trazendo até uma distinção daquela escola que a gente vai ter, foi pensada ali no Renascimento, enfim, em outros períodos históricos, né? Com o liberalismo e posteriormente com o neoliberalismo, cada vez mais a gente vai pensando nesse conhecimento como um fator importante para a produção desses recursos humanos. Aí, aqui. Esse trechinho, assim, que eu peguei do livro do Laval, acho que dá uma resumida. É importante, né, contextualizar um pouquinho dessa referência que a gente traz do Laval, que ele é um autor francês. Então, vários exemplos ele vai trazer a França, assim. Mas é importante uma coisa que ele fala, que essa questão da educação, desse sistema neoliberal, ele não tem as suas particularidades, de acordo com cada cultura, mas ele não é um processo local, mas global. E aí, nesse texto, né, acho que ele traz esses 3 pontos que eu trouxe, desse foco do neoliberalismo no sistema educacional. Então, o que ele vai dizer, abre aspas, o que está em jogo é o enfraquecimento de tudo que serve de contrapeso ao poder do capital e tudo que institucionalmente, juridicamente e culturalmente limita sua expansão social. Todas as instituições, além da economia, foram afetadas por essa mutação, inclusive a instituição da subjetividade humana. O neoliberalismo visa a eliminação da rigidez, inclusive a psíquica, em nome da adaptação às situações mais variadas com que o indivíduo depara no trabalho e na vida. Mais que nunca, a economia ocupa o centro da vida individual e coletiva. Os únicos valores sociais legítimos são a eficiência produtiva, a mobilidade intelectual, mental e afetiva e o sucesso pessoal. Isso não pode deixar incólume o sistema normativo da sociedade e seu sistema de educação.
Então, mais uma coisa, né, os pontos para a gente pensar, quais são, então, essas características dessa escola neoliberal, né? Então, a gente já falou por que é importante a gente falar dessa escola, por que o neoliberalismo ele tem esse foco, esse olhar para a educação, de estar disputando esse espaço, né? Que a escola ela é um espaço de disputa e os modelos neoliberais, o discurso neoliberal também está disputando esse espaço, né? Por quê? E daí, então, quais seriam essas características da escola neoliberal? O que esses modelos, essas lógicas, esses discursos neoliberais estão defendendo? Então, primeiro ponto, né? Claramente, essas políticas neoliberais para a educação, elas vão falar sobre eficiência e desempenho. Então, ser mais eficiente, com menos dinheiro, com menos recursos, no menor tempo possível, mais focado no lucro futuro, no esse conteúdo, esse aprendizado desse aluno, desse educando, vai gerar de recurso. Então, o foco é sempre nisso, coisa do desempenho, buscando menos recursos, maior desempenho, que é o clássico, né, que o neoliberalismo propõe. Então, nesse sentido, o que a gente vai ver o foco, muitas vezes, mais técnico, mais voltado ao mercado de trabalho, mais objetivo, e a gente pode pensar vários exemplos, né, atuais do Brasil e do mundo, mas o novo ensino médio, acho que é o melhor exemplo para a gente pensar sobre isso, onde que se tem pensado exatamente essa formação, retomado até uma coisa, essa formação técnica. E uma outra característica é a escola sobre o dogma do mercado. Então, essa escola que ela vai estar sujeita a essa razão econômica, então, sujeita a esse discurso da eficiência e a todos os processos que esse discurso econômico vai pautar. E sempre por essa lógica do mercadológico, de produzir várias questões, a gente vai trazer mais para frente, que estão ali dentro da empresa, várias coisas que até o Pedro já trouxe sobre a questão do trabalho, sobre a competitividade, meritocracia, então essas lógicas vão ser todas colocadas dentro dessa política, desses discursos da educação. A educação não dá apenas uma contribuição à economia, suas condições de produção devem se submeter à lógica econômica, ou seja, é considerada uma atividade com custo, retorno, e o produto se assemelha a uma mercadoria. Então, é esse capital humano, esse recurso humano. Aí, outras características, né? O que Laval também vai trazer, que é bem interessante, que essa escola neoliberal ela vai ter como alicerce, né, como seus tripés ali, a eficiência, o desempenho e a rentabilidade. E aí, uma coisa do discurso que vai ser trazida para a escola, que é que cada indivíduo ele deve ser considerado um empreendedor de si mesmo, um gestor de si e um capital. E é importante, por isso também uma importância da escola para essa lógica neoliberal, é que essas percepções de empreendedor de si mesmo, e de se ver como um capital, que você deve buscar melhorar, ser mais eficiente, melhorar o desempenho, deve ser colocada desde cedo. Então, quanto antes você já ir trazendo essas concepções para as pessoas, mais para frente vai ser mais eficiente, vai ser mais produtivo. E aí, um outro ponto que é interessante que o Laval vai trazer é que esse discurso dessas políticas neoliberais, eles vão trazer esse princípio da igualdade.
vão retomar essa ideia de uma escola que busque a igualdade, que vai se dar, basicamente, pelo discurso meritocrático, né? Então, a ideia dessa igualdade, que vai ser fazer com que os indivíduos eles levem as suas capacidades o mais longe possível. Então, isso seria algo que levaria à igualdade. Então, que supostamente, né, esses liberais, eles creem que podem construir o princípio da igualdade, fazendo com que cada indivíduo vai buscar suas capacidades o mais longe possível. E aí, de qual forma? Né? Estimulando a competição, a concorrência entre os alunos, entre os jovens, entre as crianças da mesma turma, mas também entre os professores, entre as escolas, entre as famílias. Então, vai ter essa transformação das famílias e dos estudantes em consumidores. Então, ali vai ter uma busca pela melhor escola, pela melhor educação, que vem dessa lógica de competir, de buscar ser o melhor, mas sempre a partir de uma perspectiva individual. Então, esses laços que a escola poderia pensar, eles são desfeitos, porque colocado é a competitividade, você deve ser sempre melhor que o seu colega, então não é uma coisa de colaboração, mas de concorrência. E essa transformação das famílias e dos estudantes em consumidores leva a escola também a uma relação de clientelismo mesmo. Então, ela está prestando um serviço para essa família está investindo recurso e essa escola deve entregar resultados, deve ser eficiente. E aí, assim, a gente pode ter alguns exemplos de países, assim, a Suécia, que adotou o sistema de voucher. Então, as escolas são privadas e o governo vai financiando por meio de vouchers. Então, você tem esse processo de relação consumidor, onde a escola presta esse serviço mesmo para essa família, por mais que seja financiado pelo governo, mas por meio do voucher, mas gera essa lógica de clientelismo mesmo, e que a Suécia tem visto uma queda nos seus índices, na qualidade também da formação geral dos seus jovens ao concluírem os ensinos. E também tem dados que falam sobre o extremo desgaste dos professores dentro desse processo, que eles têm que entregar resultado, competir entre si e tá respondendo a essa lógica de mercado, essa lógica empresarial. Aí, uma característica que essa escola neoliberal também vai trazer, é uma coisa que é importante da gente pensar, que o Laval trata, outras pessoas que são críticas também ao modelo de educação neoliberal, é que não é um processo já que está pronto, vai acontecendo, e esse processo, né, essas situações que vão levando para isso, começam ali do processo de desinstitucionalização. Se a gente vir para o Brasil, a gente vai ver bastante isso acontecendo. Desvalorização, então, desvalorização do significado da educação, dos profissionais da educação, da ciência como um todo, e o processo de desintegração. Mas, Pedro, eu estou só preocupado porque a gente está com 1h30 de grupo e nós temos agora só 30 minutos de debate. Eu queria ver com vocês como é que vai ser isso aí. Estou finalizando aqui, que eu queria pensar, né, as consequências disso, assim, para a sociedade. Então, esses processos de concorrência, de individualização, eles vão levar ao processo de segregação, né? Quando você coloca essas famílias como consumidoras,
dessa educação, aquela família que tiver mais recursos vai poder procurar a suposta escola que é melhor, então, o desempenho desses estudantes vai ser diferente de outros. Então, o resultado principal que a gente tem disso é essa segregação. E são várias as contradições também, né? Porque se você coloca essa lógica econômica de investir pouco, mas entender que é um recurso importante para a geração desse recurso humano, você entra nesses aspectos de contradição também. Então, essas políticas neoliberais, elas vão trazer para o interior das instituições escolares as situações de mercado, ou seja, as situações de concorrência. Então, é exatamente dessa concorrência e da meritocracia que se deriva dela, que se constrói na escola experiências de exclusão como parte da dinâmica básica da vivência escolar. O que resulta, aí, né, abre aspas, o Laval vai falar, que resulta numa queda do nível de educação no conjunto da população escolar. Portanto, essa promessa que o neoliberalismo, que as políticas neoliberais trazem de tornar o ensino mais eficiente, ou a promessa de acabar com a crise da educação, elas não são alcançadas, elas apenas aumentam a exclusão e as desigualdades. E aí, por fim, assim, só para fechar, que acho que a gente está falando sobre isso no geral, mas é importante a gente pensar o contexto brasileiro, assim. Então, a gente teve esse mês de maio super relevante para esse aspecto do avanço dessas políticas neoliberais para a educação. Um projeto importante é o da educação da domiciliar, né, o homeschooling, que, no geral, ele impacta muito pouca gente, mas ele vai trazer para a ordem do discurso essa lógica dessa educação individualizada, desse investimento familiar, de ser um processo de si mesmo, um investimento individual. Outro também que é importante, né, que vem desse aspecto de tirar do ensino público, é essa cobrança das mensalidades nas universidades públicas, e acho que o que já está em vigor e que traz diversos aspectos desse discurso e dessas políticas neoliberais é o novo ensino médio, que a gente já está vivendo aí nas escolas. Então, assim, são algumas coisas que acho que a gente pode até trazer mais para o debate, que são interessantes, né, para a gente pensar o nosso contexto, assim, de que a gente está vivendo em relação a essa questão do neoliberalismo no sistema educacional brasileiro. É isso. Não sei se Pedro quer falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer, Maísa. Adorei sua apresentação. Obrigada pela oportunidade. Ok, Maísa, eu também agradeço. Eu não sei o que está acontecendo aqui com a minha câmera que não está sendo ativada, mas eu vou agradecer a você e ao Pedro por terem feito a apresentação, por ter nos fustigado essas questões. Vou ficar aqui atento deixa-me ver, as questões de vocês. A mãozinha levantada para quem gostaria de interrogar. Deixa-me ver o que aconteceu com a minha câmera até agora. Margarete, por favor. Margarete, sua fala, eu vou dar uma saída e uma voltada para ver se eu consigo ativar a câmera, e aí eu continuo aqui com você, tá bem? Mônica, beleza, Marcelo. Beleza. Gente, eu queria agradecer aí Pedro e Maísa, né? Uma excelente exposição. É um tema que está na ordem do dia, né? A gente poderia ficar aqui falando disso até amanhã de manhã, pelo menos, né? Temos muita coisa para conversar sobre isso. Mas eu queria pensar junto com vocês se vocês têm alguma já discussão sobre essa questão da derrocada da categoria classe, né? Assim, eu estou provocando porque acho que a gente foi um pouco autor disso, né? Nos anos 90, aí, eu acho que a gente começou a dizer um pouco que o discurso
marxista era insuficiente para a gente compreender as mazelas sociais que a gente estava vivendo, né? Com a globalização, com toda essa discussão aí da exacerbação capitalista. E aí eu queria comentar um pouco com vocês, assim, se vocês pensam sobre essa questão da derrocada da categoria classe, né, e da emergência da categoria gênero, raça, sexualidade, e muito assim, eu acho que a gente provocou essa discussão, né, da insuficiência da categoria classe e da necessidade de incorporar novas outras categorias, mas aí eu tenho pensado um pouco sobre isso, né, diante da questão do discurso capitalista, se o nosso próprio discurso em torno da questão da diferença, e eu estou falando da psicanálise, né, propriamente dita, se nós, de alguma forma, contribuímos um pouco para essa... Lógico que eu não estou aqui trazendo para nós aí a culpabilização da exacerbação do discurso capitalista e neoliberal, não é isso, né? O discurso já vinha acontecendo mesmo, a lógica do mercado já apontaria para isso. Mas eu estou dizendo que a partir do momento que as nossas pesquisas começaram a defender que só a categoria classe era insuficiente, isso nem foram só os psicanalistas que fizeram, né? Mas os sociólogos e antropólogos e outros teóricos também, para a gente pensar se isso também contribuiu para essa pulverização, né, discursiva em torno aí da produção de outras categorias que viessem sobrepor a categoria classe. E agora, mais recentemente, de alguma forma, a gente está percebendo que no Brasil é impossível você fazer pesquisas e análises de dados aí em relação à desigualdade social sem considerar a categoria classe, né? Então, de alguma forma, a gente vem tentando trazer novamente a categoria classe para o centro do debate em relação à categoria interseccionalidade, né? Dizendo que não é possível tratar isoladamente de uma só categoria. Então, eu queria ver se vocês estão refletindo um pouco sobre isso. Eu tenho uma outra questão, mas eu não vou colocar porque o tempo está curto para dar tempo da gente conversar mais aí, né, circular a palavra, eu vou colocar só essa questão. Obrigada pela discussão. Margarete, Mônica, você pode parar a gravação? Isso. Margarete, desculpa, viu? Acabei não parando. Tudo bem, eu também não lembrei, mas não tem problema. A questão tá pública. sem problema. Eu não consegui aqui sanar meu problema do vídeo, mas vamos continuar.